Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada na proposta do BTLG para incorporação aí do BLCP e do VPR. Fizeram um material bem extenso, 50 e poucas páginas, para explicar um pouco do que eles querem fazer, quais são as perspectivas. Tem muita coisa interessante aí no meio e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Pessoal, eu também não vou passar por tudo de forma extremamente detalhada, porque como eu mostrei pra vocês, são 58 páginas. Vai dar um vídeo, já vai ficar extenso do jeito que eu quero fazer aqui. Então, se a gente passar em todos os pontos possíveis e imagináveis, vai ficar algo muito longo. Então, eu vou dar uma geralzona aqui. E aí, sugiro que vocês leiam esse material com mais calma. Pro cotista do BTLG, cara, pelo que eu vi aqui, só tem a ganhar. No caso do cotista do BLCP e do VPR, esse cara ele vai ganhar, mas como ele é cotista dos outros dois fundos, ele não tá muito afim. Mas eu acho que no final, no frigir dos ovos, aí vai ficar uma coisa boa para todo mundo. Então a gente pode conversar um pouco sobre isso, tá? Então o primeiro ponto aí é a incorporação dos dois fundos ao BTLG, e um ponto que isso aí a gente não sabia até então, que é o seguinte: a exploração pelo BTLG da superfície hoje ociosa de alguns ativos por ele investidos visando a geração de renda via produção de energia limpa. O que eles querem fazer? Vamos lá, vamos mostrar. Tá aqui, ó. É pegar o teto dos galpões que tá aí ocioso, tá parado, e colocar um monte de placa solar para fazer tipo as fazendas de placas solares, aí fazer uma geração de energia através desse tipo de investimento. A gente vai conversar um pouco disso mais para frente. Ele começa trazendo que todas essas pautas tem que ter um quórum qualificado de 25%, qualificado, ou 25% da base apta para votação. Ele coloca um aumento de renda, valorização patrimonial, flexibilidade na gestão. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem alguns ajustezinhos de regulamento que eles querem fazer. Primeiro ponto é destrava de valor, que ele explica aqui pra gente como é que vai funcionar a questão da incorporação dos fundos, né? A gente tem o VVPR, que vai vir no patrimonial quase que 1 para 1 pro BTLG. O FFO, que é o recorrente, né, quanto que o fundo gera, vai ter um acréscimo pro BTLG. E os ativos também são ativos aí que vão vir com um preço legal. O resultado, ele coloca, né, um check aqui, um resultado bom. Já no BLCP, a gente tem ativos vindo para o fundo de uma forma bem barata. Em questão de yield não vai mudar muita coisa, porém são bons ativos e, como eu falei, né, estão vindo muito baratos, são um desconto muito grande, tem um potencial de destrava de valor aí bem interessante. Até coloco, ó, tem aqui os dois fundos da BLCP tem características distintas entre si. De fato, são fundos bem diferentes. Enquanto o BLCP evidencia um portfólio de melhor qualidade técnica, uma sensível valorização de patrimônio a capturar, o VPR contribui com uma renda estável e com bom risco de crédito, na parte de traduz para o BTLG com aumento de FFO. Qual que é o ponto? O BLCP está vindo muito barato, é um portfólio que está entrando para dentro do fundo num preço bem interessante. Então, o que o BTLG pode fazer? Daqui a um tempo, ele até coloca sobre isso, né, mas vai fazer uma destrava de valor, vende alguma coisa, vende um galpão e tal, isso vai destravar muito valor, porque ele tá incorporando, né, como se estivesse comprando, de forma bem barata. Já o VPR é um fundo que só tem contrato atípico, também são bons imóveis, mas ele é um fundo que tem o forte dele são esses contratos, a gente vai ver um pouco mais pra frente aí, como é que vai ser. Vamos lá, aqui falando um pouco da incorporação, a relação de troca, a gente vai conversar um pouco disso mais para frente, e vai criar um aumento de valor patrimonial para o BTLG. Outro ponto que também tem que comentar, que a gestão até comentou isso aqui, a gente vai ler isso mais para frente, que os ativos desses dois fundos, o patrimonial desses dois fundos, na visão do pessoal do BTLG, não está refletindo a realidade, está aí defasado. Então ele vai pegar já, por exemplo, BSP, já tá defasado e ainda vai pegar barato. Então, vocês estão vendo o potencial de destrava que tem, né? Aqui, ó, vamos pegar e dar um zoom aqui. Ó, os ativos do BLCP são aderentes ao portfólio.
e produz um efeito inicial neutro no FFO. Então não vai mudar nada na distribuição de yield, considerando o BLCP. E aí, quando eles tem um RMG no ativo de cabreúva, quando eles conseguirem locar, pode ser que aumente o FFO em 1%. E ele coloca, os ativos estão sendo incorporados abaixo do seu custo de reposição e 20% abaixo do VP, que pode gerar ganho de capitais adicionais. Então tá aqui, ó, valor de mercado, 2 ativos, a taxa, o capital de incorporação. Aqui no outro lado temos o VPR, já são 6 ativos. Ele coloca, ó, ativos do VPR oferecem um aumento de atipicidade da carteira e captura acima da média do mercado, permitindo individualmente um incremento imediato do FFO do BTLG em 6%, sendo neutro em termos patrimoniais. Por quê? Porque está vendo quase que 1 para 1. Então não vai ter muita diferença nessa questão do patrimonial. Porém, como são contratos bons, o cap rate bem elevado, de 11%, bem acima do próprio BTLG, vai ter um incremento de renda sim. E aqui como é que o fundo fica, né? É um ponto interessante, ó. O BTLG investe em novos ativos sem alavancagem, sem custo de emissão ou necessidade de aporte pelos cotistas. Então, a incorporação, pessoal, ela traz ganhos grandes para o fundo que está recebendo os outros dois. Claro, às vezes para o cotista do BLCP não vai ser tão interessante, por conta de estar vindo um pouco abaixo do patrimonial. O cotista do VVPR não vai ser interessante porque o cara tinha lá o fundo dele com seus 200 milhões, fundo pequenininho, rodando bonitinho, o cara não queria, né, entrou na tese porque gostou do fundo, e agora vai ter essa turbulência aí de virar um fundo que às vezes o cara não queria investir no BTLG, falou, cara, eu não gosto do BTLG, eu gosto do VPR, e aí ele vai ter que, inevitavelmente ele vai ter cotas do BTLG, e aí ele vai ter que definir o que ele faz com essas cotas. Mas enfim, a questão é que pra gente do BTLG, pessoal que tem BTLG, falo pra gente porque eu tenho, você sai ganhando, porque você ganha um fundo, o primeiro fundo, com baita desconto. Então você está recebendo galpões aí que o fundo não conseguiria, tipo, vamos fazer uma emissão e vamos lá comprar galpão, não ia conseguir pegar nesse preço. Então, primeiro ponto aí. E no segundo, você está entrando em ativos muito bons. Então, tipo, ia ser aquela coisa, vamos fazer uma emissão, vamos comprar ativos no perfil do VVPR. Tá, você certamente iria comprar num valor não tão atrativo assim, não seria um cap rate tão elevado quanto está sendo aqui. Então, pro fundo que está recebendo os outros dois, é muito bom. Não tem nenhum demérito, não tem nada. Até porque, como eu falei, mais que o BLCP, em questão de imóveis, né, questão de galpões e contratos, etc., não seja tão top quanto o VPR, tá vindo barato, então isso compensa. E se você vender, você destrava um valor muito, muito facilmente. Aqui um pouco dos dois fundos, como que tá. VPR Inquilinos, Ambev é o mais conhecido aí. Tem Air Liquid também, que a gente já viu em outros fundos. Já aqui no BLCP a gente vê Mobile, Alpargatas, Balduco. E como que são os contratos, né? Bastante contrato típico, distribuição geográfica, setor de atuação, tem a questão da RMG. E aqui no VPR a gente vê somente contrato atípico e tal. O VPR é um fundo bem interessante. Imagina o VPR como um ALZR pequenininho, mais ou menos, dadas as devidas características individuais de cada um, mas a pegada é bem parecida com o que a LZR faz. Então a gente vê aqui, ó, um resumo. Portfólio incorporado, cap rate de 10,4%, desconto do patrimônio de 10%, se considerar os dois fundos, a BLCP e o outro, o VVPR, maior diversificação, 8 imóveis e ativos oportunistas. Ele tem dois tipos de ativos, né? Ativos core são ativos que ele vai manter, e ativos oportunistas são ativos que ele vai pegar e vai desovar. Então, tipo, a gente pode ver o fundo aí pegando alguns ativos e ficando para ele, e outros ativos ele vai simplesmente rodar eles e destravar valor para a gente. Ele coloca, ó, TIR superior a 26% no desinvestimento, então ele já fez uma projeção, tipo, esses imóveis que eu tô pegando aqui, se eu vender, eu vou ter uma TIR de 26% aí, se for do jeito que ele tá pensando. Um aumento no FFO de 5%, patrimonial em 3%. Aí ele coloca, ó, potencial de destrava de lucro. Foi o que eu comentei, né? Ele vem falando bastante sobre isso. Reduz a alavancagem do BTLG. No caso, ele dilui, né? Porque vai aumentar o ativo do fundo. Esses dois fundos aí não tem alavancagem, então vai aumentar muito o ativo do fundo. O passivo do fundo vai continuar o mesmo. E aí vai ser diluído aí. A gente vai ver um pouco sobre isso. Aqui ele fala um pouco das tendências globais e é um ponto interessante, que eu venho falando em vários vídeos.
consolidação do mercado de REITs americano. Como é que funciona o fundo imobiliário versus o REIT? A gente tem aí 431 fundos imobiliários listados no Brasil, valor de mercado de 143 bi. Mercado de REIT, cara, é 1,25 trilhões de dólares e 223 fundos. É tipo metade dos fundos imobiliários que a gente tem no Brasil e um valor de mercado para lá de 20 vezes maior. Qual que é o ponto? 20 vezes não, 50 vezes maior. Qual que é o ponto que ele está falando aqui? A gente tem muito fundo imobiliário. Pessoal, isso é um fato. A gente tem muito fundo. E a gente tem muito fundo ainda que tá vivendo lá em 2010, aqueles monoativos de São Paulo, os shopping monoativos. Esses fundos vão ser todos engolidos. E tem que ser engolido, porque é o que eu falo. Imagina os monoativos de São Paulo, né, os prédios corporativos, as lajes corporativas monoativos de São Paulo, cada fundo que tem uma laje daquela. Imagina você pegar meia dúzia de prédio e virar um fundo só. Algo que do nada você nasce uma proposta de um fundo de laje corporativa bem interessante. Ele nasce, simplesmente surge. Imagina você pegar os fundos de shopping, a gente tá cheio de fundo de shopping monoativo. Imagina você juntar esses monoativos em um fundo só. Como é que você cria um player interessante no setor de shopping? Então, é bem interessante isso. Fora os outros setores, mas falando disso aí, principalmente nesses dois setores, são os dois setores que eu vejo aí o maior potencial. Então, é interessante esse tipo de movimento. Claro, isso aí, pessoal, a gente tem que conversar. Vão ter consolidações que não vão ser boas. Você vai ver um fundo querendo engolir o outro, ou um fundo fundindo com o outro, e não vai dar certo. Normal. Aí não adianta chegar e falar, mas olha só, deu errado isso aqui, ninguém pode fazer mais. Cara, vai ter rolo, pode preparar. Vai ter fundo aí que vai incorporar um a outro e vai dar problema. Vai ter fundo aí que você adora e vai ser incorporado e vai ter que engolir seco. Então é o mercado evoluindo. E eu acho que faz bem essa evolução. Como eu falei, é muito fundo imobiliário para pouco patrimônio, se comparar com os REITs. E a gente só tem a ganhar, porque se a gente pegar esses fundos imobiliários, esses 431 fundos imobiliários, e virar 300, a gente ainda vai ter muita opção, e vai ter aí novas opções, fundos que você não investiria por ser um monativo, alguma coisa, que vai virar aí às vezes um fundo interessante se juntar com outro. Então esse é um ponto que eu vejo. Ele coloca também consolidação do mercado imobiliário. São uns negócios que estão acontecendo, né? Fusão do BR Malls e tal, venda do portfólio da BR Properties para Brookfield. Então algumas coisas estão acontecendo aí. Ele coloca consolidação entre players de logísticas, que foi um ponto legal também, que a gente viu acontecendo no mês passado, se eu não me engano. Tem esse REIT aqui, esse Prologis, ele pegou e incorporou esse Duke Realty. Qual que é o ponto? Vou trazer para vocês a nível Brasil para vocês entenderem. É como se o HGLG tivesse incorporado o XPLG. O primeiro fundo em PL incorporou o segundo fundo em PL. Virou um Godzilla depois disso. Então é basicamente isso. Trazendo para o Brasil para vocês entenderem quem são esses dois players. Mesma coisa. HGLG incorporou o XPLG. É como se tivesse acontecido isso aqui. Ele coloca um ponto que é o seguinte, momentos de mercado. A gente tinha aí até fevereiro, abril de 21, um momento de compra de tijolo, um momento que estava legal o mercado, os fundos conseguiam emitir, tudo. Agora a gente está no momento onde os fundos imobiliários estão com desconto muito elevado, e é o momento de comprar fundo imobiliário. E aí ele entende como compra de fundo imobiliário é uma impossível incorporação também. Vamos lá. Ele falando um pouco da questão nessa questão do momento, hoje o investimento via cota de fundo imobiliário é mais atrativo que o real, sendo em comparação um formato mais eficiente para o BTLG. Agora, compra de cotas, se incorporados não possuem liquidez relevante ao mercado, dificultando a construção da participação no fundo. Eventual processo de compra de cotas daria uma pressão positiva sobre o seu preço, diminuindo os ganhos. E na incorporação, ativos passam a integrar o BTLG via emissão de novas cotas, sem custos, total na governança e menor custo de estrutura. Então,
ele mostra entre você comprar e você incorporar. Claro, pessoal, a gestão dos outros dois fundos, ó, só se ferra, porque vai perder a boquinha da taxa de gestão, mas é o mercado evoluindo. Eu acho que sim, eles deveriam ter pensado nisso na hora que eles foram buscar a Capitânia para ancorar, né? A Capitânia ficou com um monte de participação nesses fundos. Quando a Capitânia falou, cara, não tá mais legal, ela foi lá simplesmente, ó, vamos trocar, e acabou, não tem o que fazer. Se tivesse uma base pulverizada de cotistas aí, dificilmente isso estaria acontecendo. Aí ele coloca. Comenta um pouco de compra de ativos, né? Ele coloca, na operação proposta, o portfólio incorporado está vindo com o BTLG com cap rate acima do total da carteira. Aí ele coloca uma questão de gestão com excelência, que eles vão pegar aí e vão ter uma sinergia, né? Acaba que você tem 3 fundos, vai virar um, então uma gestão só cuidando de tudo e tal. Estrutura financeira sofistificada. Ele mostra aí que a própria incorporação é um exemplo de operação mais sofisticada do mercado e tal. E reciclagem do portfólio, ele comenta um pouco das vendas que ele fez dos imóveis que era do TRXL. Então ele coloca aí que vendeu no valor acima de 55% e tal. Enfim, ele coloca, né, um pouco de evolução dos indicadores, distribuição do fundo, que subiu bem, né, com o crescimento dele, número de investidores também, ABL, e mostra o crescimento do BTLG aqui. E aqui agora ele começa os cálculos. Pessoal, esses termos, essa troca, sugiro que vocês deem uma lida com bastante calma, que é bem complexo esses cálculos, né. Então ele coloca, ó, termos de troca por V2, 1,1% acima do valor patrimonial, 2,4% acima do valor de mercado. Então ele coloca, a quantidade de BTLG vai ser igual a quantidade de VPR vezes 99,50 dividido por 100. Então, um exemplo, o cotista possui 100 cotas de VPR, recebe 99 cotas do BTLG. Aí ele coloca o cálculo, né? 100 vezes isso, dá 99,50, aí arredonda para baixo, 99 cotas, mais esses 50 centavos por cota aí que ele vai ser entregue aí para ele em forma de dinheiro. Já no BLCP, vem por 89. Então, 100 cotas, recebe 89 cotas do BTLG, e aí vira aqui, né, 100, 89 dividido por 100, vira 89 cotas inteiras. E aí não vai ter esse leilão dessa fração da B3. Enfim. Aí ele fala um pouco do VVPR, não tem passivo, a gente vai conversar um pouco sobre ele, uns dados gerais aqui dos ativos dele e tudo mais, 100% atípico, a liquidez. Aí a gente vê o portfólio dele, né? O portfólio vem com um cap rate muito bom e os ativos que ele tem. Nesses ativos a gente já consegue ver um lá na Faria Lima, que eu já vejo como uma possível venda. Esse carinha aqui não fica muito no portfólio do BTLG, não. Então eu já imagino ele sendo vendido aí no médio prazo. Aqui ele coloca, né? Custo da incorporação dos ativos em linha com o custo de reposição. Os ativos possuem diferentes características, os ativos possuem diferenças relevantes de tipo de utilização, localização, relação à área construída e área do terreno, sendo necessária a precificação separada por classe de ativo e a correta avaliação do seu preço justo e valor de locação. Aí ele coloca, né, cada um dos ativos aqui, área construída, área do terreno, tem bastante potencial de expansão na parte logística deste fundo. Aí ele coloca custo de aquisição, custo de terreno, construção mais pátio, ativo urbano lá de São Paulo, a gente consegue ver, ó, área construída, área de terreno, e o ativo laboratório também pode ser que ele não fique aí no fundo. Mas um ponto legal na área do logístico tem muito potencial de expansão. Isso aí é um ponto interessante de se comentar. BLCP também vem sem passivo. Aqui os dois ativos. A gente consegue ver. Esse aqui que tem a questão da RMG. Tá até aqui, ó. RMG. E aí ele coloca um pouco, né, explicando um pouco que eles vão pegar esses dois ativos, que eles são próximos de um ativo que o fundo tem e tal, que é perto de Jundiaí. É interessante, mostra uma sinergia entre os dois, mas tipo, não achei nada assim, tipo, demais, só justificando, porque é um ativo, esse ativo
ele não tá lá no raio de 30. O BTLG tem muita coisa no raio de 30. E aí tá pegando um ativo fora, né? É só querer justificar esse ativo e tal, mas não vejo nada, assim, tipo, ó, vamos justificar isso aqui. Não vejo muito porquê. Aí coloca, ó, portfólio pós-incorporação. Como é que fica? Mais 8 imóveis, mais 118 mil metros quadrados, aumento da receita, atípica e manutenção da quadra portfólio. Como é que o fundo é atualmente? Como é que ele vai ficar? Então a gente vê ele como ele ganha uma diversificaçãozinha em imóveis em Minas Gerais. A questão da RMG diminui um pouquinho, atípico sobe um pouquinho, qualidade mantém praticamente igual, e os ativos como fica, né? Aqui, ó, 10 e 11%, bem interessante. Vamos seguindo. Bem extenso esse material, viu, pessoal? Como eu falei, né? Esse vídeo vai ficar bem longo. Eu vou passar, vamos agilizar um pouco, que já tá ficando longo aqui. Aí, ó, capital de incorporação 10,4%. Como que fica o portfólio novo? Ele tem 12% aí dos ativos que podem ser reciclados. Ativo projetado em 18 meses. Ele coloca, né, que vai ser, esses ativos vão ser reciclados no momento oportuno. Aí aqui também, basicamente um resumão. Vamos seguir. Aí agora um ponto legal, ó. Exploração das novas receitas de investimento dos fundos gerados, administrados pelo BTG. Eles vão criar um fundo próprio que vai investir no direito de superfície dos tetos dos galpões, na área superior, da laje do galpão, para colocar aí placas solares. Então vai ser um novo fundo imobiliário de uma usina fotovoltaica. Bem interessante isso, viu, pessoal? Você vai trazer um dinheirinho legal. Aí ele coloca, né, que a estrutura do novo um fundo imobiliário dentro do BTLG é a forma mais adequada, questão de segurança jurídica e tudo mais, e não vai ter sobretaxa com esse ponto. E aqui um pouco de como é que fica, né? Ele tem um estudo de casa aqui do BTLG Jundiaí. Aí ele coloca a superfície do BTLG Jundiaí, 90 mil metros quadrados. A gente vê aqui, ó, as fotos. Investimento, 25 bilhões, retorno de 12,5% ao ano, mais inflação. 12,5% ao ano mais inflação. Concessionária, potência, 3 mil placas solares e tudo mais. Bem interessante isso aí. É um jeito do fundo criar um valor numa superfície que está lá, jogada, um teto do galpão, não tem nem o que fazer lá. Então a gente vê aí vários potenciais. Ele coloca aqui, ó, potencial pipeline de investimentos entre 70 e 100 milhões. A distribuidora, isso aí que são cada um dos galpões do fundo, né? Geração, potência e o status, né? E o consolidado, 100% de São Paulo, como é que fica? 40 mil placas solares, redução de CO2 e tudo mais, 15 mil residências podem ser atendidas com esse. Então, tipo, é um potencial bem interessante do fundo destravar valor com isso. Ele comenta também uma questão de um conflito de interesses, né? Porque os fundos são geridos e administrados pelo BTG, então tem que ter essa pauta. Outro ponto, aumento do capital autorizado. O que acontece isso? O fundo tem um capital autorizado para até 3 bi. Então, passando de 3 bi, o fundo não pode mais crescer. Eles querem jogar esse capital para 8 bi. Isso é para o fundo poder crescer aí, seguindo uma evolução normal do mercado. E também ele tem uma cláusula que limita cada captação a 600 milhões. Eles querem excluir isso também. Faz todo sentido, né? Você quer crescer o fundo. Imagina quando o fundo tiver 10 bi, você fazer uma emissão de 600 milhões. Cara, não faz sentido. É muito pouco. O fundo mesmo com 3 bi, fazer uma emissão de 600 milhões já é muito pouco. Em questão de proporção, tipo, dia de preferência e tal, é complicado. Vamos seguindo. Aqui é uma questão de política de direitos. Eu não vou passar por isso, pessoal, porque, como eu falei, já ficou muito longo. E aqui no final tem várias perguntas. Sugiro que vocês leiam. Eu não vou ler tudo, porque é muito longo. O vídeo já tá ficando longo, né? Mas a gente vê aí. São várias perguntas. Ele explica tudo. Eu acho que bem provável que a sua pergunta esteja no meio dessas aqui. Acho que dá pra gente encerrar por aí. O vídeo, como eu falei, já ficou longo. Eu vou ver se vou deixar o link desse comunicado na descrição. E aí quem quiser ler com mais calma e tal, digerir, até porque são 58 páginas, vocês viram aí. Então, eu sugiro que vocês dêem uma lida. Pro contexto do BTLG, cara,
É um negócio muito bom. Pro cotista do VPR e do BLCP, cara, como eu falei, né? Pro BLCP o cara tá sendo incorporado com um valor bem abaixo do patrimonial. Acaba que não é tão interessante pro cara, mas ele vai entrar no BTLG, que vai se tornar um fundo bom de logística. E no VPR é aquela coisa, né? O cara, pelo que eu vi do perfil do pessoal, é aquele cara que tava lá investido nesse fundo pequenininho e tal, gostava da tese, e vai entrar numa tese bem diferente. Mas no, 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 no final eu acho que vai ser muito bom. Então a gente fica acompanhando. E para você que é cotista do BTLG, só tem a ganhar. Isso aí vai trazer uma evolução muito grande pro BTLG. Principalmente com essa questão das placas solares, viu? Isso aí achei muito top. Beleza? Então fica aí o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!